A todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM. Hoje nós temos aqui, mais uma vez, a proposta de apresentar temas e atividades ligadas ao exercício da atividade de advocacia pública desenvolvida aqui na nossa Procuradoria. E aproveitando que ainda temos muito trabalho pela frente na recuperação do município, nós vamos trazer aqui a atuação de um grupo que foi formado especialmente para o enfrentamento da calamidade, que se chama RAGE, a Rede de Apoio Jurídico. E para apresentar esse trabalho, trazemos aqui a doutora Cristiane Neri, que é Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Fiscais e coordena essa rede de apoio jurídico. A doutora Ana Catarina Lexal, que também é colega da PGM e atua no gabinete do Procurador-Geral. O colega Nilo Santos, também colega procurador da PGM. E Roberto Mota, também procurador municipal. Peço a todos que mantenham seus microfones mutados. Para aqueles que não são residentes jurídicos, podem colocar o nome completo no chat para a posterior emissão do certificado, que é encaminhado a vocês em até 10 dias úteis. E perguntas são sempre muito bem-vindas e eu estarei mediando elas para colocá-las aos palestrantes de hoje. Então, sintam-se muito à vontade para fazer as perguntas. A proposta é trazermos o tema de forma dinâmica e para que possa colaborar também para que outros municípios e órgãos se sintam inspirados pela forma de atuação que foi desempenhada para o enfrentamento de diversas situações em função da calamidade e das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Então, desde já, pessoal, muito obrigada por terem acolhido esse convite. Fiquem muito à vontade para expor. E a gente vai começar passando a palavra para a doutora Cristiane Neri, então, enquanto coordenadora, que vai explicar como surgiu esse grupo e os demais vão falar um pouco sobre casos práticos que nos interessam sempre conhecer para entender peculiaridades que foram trazidas com a enchente. Obrigada, a gente está com a palavra, Cris. Então, obrigada, Karen. Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dividindo aqui com os colegas Mota, Nilo e Ana Lexal, que tanto atuaram desde o início nesse trabalho. Quero parabenizar o Cedim, Karen, a tia Ângela e a Helena, pela ideia de fazer esse evento, de fazermos uma manhã aqui para conversarmos sobre esse tema. Um tema que é importantíssimo porque nós não temos protocolo para esse tipo de atuação, né? A advocacia pública não tem esse tipo de protocolo e nós tivemos que criar toda uma organização própria dentro da Procuradoria em 24 horas praticamente, quando a gente começou a perceber que era necessária essa atuação, né? E não foi uma atuação somente de nós quatro, obviamente, que estamos aqui, nós temos um grupo, praticamente a casa envolvida nessa situação, porque foi uma situação que assolou Porto Alegre e o Rio Grande do Sul de uma maneira sem precedentes, né? De uma maneira muito avassaladora e que instou a todos nós a atuarmos de uma forma muito rápida. E num primeiro momento, nós atuamos não no jurídico. Né? No primeiro momento, todos nós atuamos para salvar vidas, né? No primeiro momento, todos nós atuamos para, de alguma forma, ajudar quem estava precisando. E cada vez que nós verificávamos a situação, lá naquele início de maio, a situação se agravava. Cada vez a situação se agravava mais. Então, era algo que nós jamais esperávamos, não tínhamos a dimensão do que iria acontecer. E naquele momento, então, a própria PGM atuou em abrigos, a própria PGM atuou tentando localizar espaços para abrigar pessoas, para abrigar animais. Colegas se deslocaram para abrigos, para ajudar na alimentação, para ajudar com roupas, para ajudar em resgates, né? E era uma situação realmente muito difícil e é uma situação que ainda está bastante difícil
em alguns locais de Porto Alegre por toda a destruição que aconteceu em função da inundação. Então, a minha ideia aqui é colocar para vocês um pouco desse dimensionamento do que aconteceu aqui em Porto Alegre. Eu vou tentar compartilhar aqui alguns slides iniciais. Depois eu quero falar um pouco sobre a nossa organização propriamente dita, como se deu a criação dessa rede de apoio jurídico para atuar nas demandas, nas orientações jurídicas que foram surgindo, não é? E trazer algumas reflexões ao final sobre o papel do Estado, lato sensu, em relação a calamidades, não é? E de que forma a gente pode se organizar para o futuro, né? Com um olhar diferenciado para a cidade. Então, vamos ver se eu consigo aqui, se dá certo. Antes a gente testou e deu certo. Vamos ver se a gente consegue. Vocês estão vendo a imagem? Tá, eu vou passar, então, essas imagens, tá? Para que a gente tenha uma exata noção do tamanho disso, né? Isso aqui é uma apresentação da prefeitura. A prefeitura fez um lançamento do escritório de reconstrução e, na verdade, é uma proposta para que se tenha uma dinâmica mais ágil na reconstrução da cidade, né? Mas a proposta aqui não é falar sobre esse escritório, é falar sobre a dimensão e o dimensionamento da inundação em Porto Alegre, tá? Aqui são imagens já do Rio Grande do Sul, né, e de como as cidades aqui da região metropolitana e Arroio do Meio ficaram, Cruzeiro do Sul, né, são imagens que impactam bastante. Sem dúvida, é um evento climático, sem dúvida a gente está passando por uma mudança de cenário climático no mundo, né, isso é fato. Nós estamos cada vez mais, de forma mais recorrente, tendo eventos assim. E em Porto Alegre, nós tivemos 30% do território impactado diretamente. Então, são dados muito significativos quando a gente está numa cidade né, em que 160.200 pessoas foram diretamente afetadas com a inundação. Essa imagem aqui mostra exatamente como era o resgate, né? Embaixo de um viaduto, pegando pessoas que chegavam ali de barco, né, sendo resgatadas em bairros da cidade. Nós tivemos 93.900 domicílios que foram afetados na cidade. Tivemos 20.000 domicílios de interesse social, ou seja, pessoas com vulnerabilidade que foram atingidas. Nós tivemos 9.600 destes municípios, desses domicílios totalmente destruídos e 11.100 parcialmente destruídos, ou seja, são pessoas que já têm uma situação de vulnerabilidade bastante forte. Nós tivemos os núcleos urbanos informais, que são as ocupações e vilas, nós tivemos 89 núcleos atingidos, são 480 hectares de área de Porto Alegre, que foram atingidas pela inundação. 417 equipamentos públicos destruídos, parcial ou totalmente. 1.080 quilômetros de vias públicas afetadas. Só, isso é Porto Alegre, né, gente? Isso é muita via. Esse é o nosso sistema de proteção, né? Para quem não conhece, acho interessante a gente mostrar, né, para saber do que a gente está falando. Então, quando a gente fala em sistema de contenção em Porto Alegre, a gente está falando de um sistema, e aqui devem ter engenheiros, né, que estão nos assistindo, me corrijam qualquer fala equivocada aí da área, mas nós tivemos uma aula com o engenheiro Faquinho do DEMAI também para conseguir compreender um pouco isso na PGM, né? Mas nós temos um sistema de proteção que foi construído, né, pelo DNOS, governo federal, lá na época pós-enchente de 1941, 1970, por ali, e que é um sistema que ele inclui diques, casas de bombas, comportas, o Muro da Mauá, e ele vai desde lá, a Freeway, até a Cavalhada. Tá? Então, para quem... toda essa parte da cidade, ele tem esse sistema, seja com muros, seja com diques, seja com casas de bombas, enfim, aí é todo um sistema que integra, né? Mas esse é o sistema de contenção que foi projetado para Porto Alegre, tá? Nós tivemos 45.970 empresas afetadas, isso é bastante significativo,
é um impacto gigantesco na cidade, especialmente ali no 4º distrito, né? Vocês todos acompanharam. Então, isso afeta emprego, isso afeta arrecadação, né? Nós já tivemos uma perda financeira bastante significativa na arrecadação. Esse é o valor dos impactos para Porto Alegre e os custos que foram estimados pela Prefeitura de Porto Alegre para a reconstrução da cidade. Isso dá 12,3 bilhões, o que significa 2 orçamentos anuais inteiros da Prefeitura de Porto Alegre para essa reconstrução. Tá? Esses são valores que foram estimados, foram valores apresentados como custo da reconstrução. Essas foram as ações imediatas que foram feitas em Porto Alegre, e quando eu falei ali no início da questão dos abrigos, né, eu me lembro no final de semana nós começarmos a organizar as pessoas para ajudar nos abrigos. Nós estávamos falando de 5, 6 abrigos, e não imaginávamos jamais que chegaríamos a 190 abrigos cadastrados. Nós tivemos 15 mil pessoas acolhidas em Porto Alegre. Nós tivemos mais de 10 mil animais resgatados em Porto Alegre. Hoje ainda temos 5 mil animais em abrigos. Isso é muito, muito, muito animal. Muitos animais que não vão ter para onde voltar. Isso é um problema grave que a cidade vai ter que dimensionar com políticas públicas específicas. As pessoas em abrigos, desses 15 mil, hoje restam em torno de 900 pessoas que já estão se realocando, né, porque o abrigo deve ser temporário, né. Nós tivemos aí hoje 70 mil toneladas, hoje já estão em quase 85 mil toneladas de lixo recolhidos, né, e parece que nunca é suficiente. Então, assim, eu só queria mostrar para vocês esses dados, e vou chegar aqui nos dados das medidas econômicas e tributária, só para que vocês tenham uma ideia do que foi feito, porque eu queria que vocês tivessem a exata noção da dimensão do que aconteceu em Porto Alegre, né? E de muitas medidas que nós tivemos que adotar com análise jurídica para que a ponta tivesse segurança nessa disponibilização para a cidade. E as medidas tributárias, por exemplo, que são essas que vocês estão vendo aí, agora mais recentemente foi um outro projeto de lei para a Câmara em relação ao IPTU, foram medidas que também foram necessárias, porque não se poderia, naquele momento, exigir tributos, exigir cobrança de dívidas, né, ter as certidões negadas. Então, era um momento muito crítico para a cidade, né? E esse dimensionamento, né, que eu passo aqui para vocês, é para que se tenha realmente essa ideia, né, do quanto foi drástico para a cidade esse momento, o quanto foi duro, né, e difícil. E aí, conversando sobre a questão dos impactos, né, o que aconteceu, como é que foi, o que houve em Porto Alegre, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, para que chegássemos nesse ponto, né? Nós tivemos mais de 480 municípios do Rio Grande do Sul afetados, ou seja, mais de 90% do território do Rio Grande do Sul foi afetado. E verificando os índices pluviométricos, né, e Metsul traz isso com bastante propriedade, nós nunca tivemos o volume de chuvas que nós tivemos em maio no Rio Grande do Sul na história, desde 1941, desde que começaram as medições, antes até, nós nunca tivemos um índice pluviométrico tão grande aqui no Rio Grande do Sul. E mais, né, Porto Alegre recebe afluentes de rios, como principalmente o rio Jacuí, e naquela região do Vale do Taquari já sofreram muitas chuvas, sofreram novamente agora, e tudo isso vem desaguando aqui em Porto Alegre. Então, foi algo nunca antes visto, obviamente. Daqui a 100 anos, eu falo, esses dias eu estava falando num evento, eu disse, daqui a 100 anos nós não vamos mais falar da enchente de 1941, né? As pessoas vão falar da enchente de 2024, porque esse vai ser o grande marco, e eu espero que seja realmente o grande marco, que daqui para frente a gente não tenha algo tão forte assim, tão cedo, né? Mas com toda essa situação, né, nós tínhamos que garantir essa atuação de emergência.
né? Então, chegavam os secretários, os técnicos, nos questionando como é que eu posso fazer para contratar emergencialmente um abrigo, como é que eu posso fazer para contratar voluntários, como é que eu posso fazer para deslocar segurança para os locais, como é que eu posso adquirir comida de uma forma rápida, como é que eu posso ter voluntários para tratar os animais, veterinários, tem animais doentes, tem pessoas doentes, como é que eu desloco essa estrutura toda que a cidade não possui e que precisou muito, e isso eu quero aqui fazer um recorte, né? É importante que se diga que o voluntariado deu uma lição aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de atuação, né? Nós jamais o Estado conseguiria dar conta de tudo o que aconteceu aqui sem a participação da sociedade civil. Não há Estado no mundo que dê conta daquela situação que aconteceu no dia 2 de maio, ali no início de maio, naquela proporção. Então, é preciso, né, que a gente tenha consciência de que Estado e sociedade civil podem sim atuar conjuntamente, em cooperação, em colaboração, de forma subsidiária, com o Estado conduzindo, mas há a importância fundamental da participação da sociedade civil. E o voluntariado aqui no Rio Grande do Sul deu uma grande lição, e não só daqui. Nós recebemos pessoas de todo o Brasil. O Brasil deu uma lição de voluntariado. Agora, é preciso que isso continue para a reconstrução, né? Porque não acabou ainda. Nossa situação aqui é muito difícil, muito complicada. Então, para dar conta de tudo isso, né, de como organizar abrigos, de como contratar, de como dar o suporte, nós tivemos que nos organizar. E nós nos organizamos criando uma rede de apoio jurídico para dar segurança a essas contratações emergenciais, a todas as demandas emergenciais, com em torno de 20 procuradores, e quero deixar aqui registrado que nós não precisamos convocar nenhum procurador, né? Os colegas mesmos entravam em contato perguntando como poderiam ajudar, de que forma poderiam ajudar, e que queriam fazer parte dessa rede que iniciou para dar suporte e orientação jurídica à ponta no município. Então, nós tivemos aí 20 procuradores que trabalharam e estão ainda trabalhando para atuação no consultivo. Nós já recebemos mais de 200 consultas formais para orientação, e daí das mais diversos temas, tudo tramitando de forma ágil, por meio eletrônico. Nós respondíamos em horas, e vou dizer para vocês que a Procuradoria deu uma lição de atuação, porque a Procuradoria não dormiu, a Procuradoria respondia instantaneamente, praticamente. Nós tínhamos um grupo que nós debatíamos as situações, quando tinham dúvidas, quando tinham questões mais complexas, debatíamos para devolver para a ponta o mais rápido possível, né? E a Procuradoria atendeu a tudo e todos que vieram com dúvidas, né? Nós fizemos um boletim e elaboramos um boletim com a ajuda da nossa assessoria de comunicação na Procuradoria, que é um boletim que traz todas as informações produzidas com a calamidade para a orientação jurídica, justamente para garantir transparência e para garantir também para os técnicos terem uma consulta rápida à legislação que regula a calamidade, às orientações jurídicas da PGM, à medida provisória 1221, por exemplo, do governo federal, que foi expedida neste período, né? Então, todas as informações que fossem úteis e necessárias estão ali contempladas nesse boletim. Né? Entregamos esse boletim ao Tribunal de Contas também, ele pode ser acessado de forma eletrônica, justamente para que pudesse ter esse acompanhamento, esse aprimoramento de todas as informações. Criamos também, no decorrer deste caminho, ainda que não seja objeto aqui do nosso momento hoje, uma força-tarefa para as ações de indenização, porque a consequência de tudo isso que acontece é a apresentação, né, e recebermos algumas ou várias ações de indenização, que é o que nós estamos recebendo agora, relacionadas à calamidade. Então, estamos também com um grupo de procuradores direcionados para este tema. Realizamos reuniões com as instituições públicas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Tribunal Regional Federal, com todas as instituições que possam ter relação e que possam receber demandas. Primeiro, para a compreensão de como a Procuradoria se organizou. Segundo, para nos colocarmos à disposição para atuações conjuntas e para, muitas vezes, retirar dúvidas que podem ser resolvidas na via administrativa, não necessitando de uma judicialização. Então, também para evitar a judicialização desnecessária.
Nós tivemos todos os nossos tribunais atingidos, nosso sistema de justiça, como diz o presidente da OAB, foi atingido, porque todos os tribunais pararam de funcionar, eles ficaram sem possibilidade de acesso, a nossa procuradoria ficou sem possibilidade de acesso, o Centro Administrativo do Estado também ficou inacessível, a própria Procergs ficou inacessível, o Estado estava com uma situação pior ainda, porque não acessava nem seus documentos, né? Para nossa felicidade, nós ainda conseguimos acessar os nossos documentos, porque a Procempa não foi atingida totalmente, né? Mas era uma situação muito difícil e essa união das instituições públicas, das instituições do sistema de justiça, a OAB também foi atingida, era muito necessária para que nós tivéssemos uma uniformidade de atuação e uma segurança jurídica para o cidadão, no sentido de que as entidades, as instituições públicas estavam juntas, estavam com a plena consciência da atuação de cada uma, né, e exteriorizando as medidas que estavam sendo adotadas. E aí analisamos várias dessas medidas que foram, né, adotadas, medidas tributárias, medidas fiscais, medidas habitacionais, auxílios humanitários, todas essas questões que foram necessárias para aquele momento dar conta da situação grave, né, que a população estava passando. Todos os prazos administrativos e tributários em andamento no município foram suspensos, né, isso também é muito importante, porque naquele momento era necessário para trazer segurança para os cidadãos, para os contribuintes, não é? O próprio Tribunal Regional Federal expediu uma nota técnica que foi bem elucidativa da forma como os tribunais, como os juízes federais, como a Justiça Federal deveria atuar. O CNJ criou, inclusive, classificação para as demandas oriundas da inundação, que nós adotamos imediatamente na Procuradoria também, para podermos ter relatórios e busca dos dados relacionados às ações que porventura surgissem, as demandas que surgissem, essa atuação em rede, né, com o Ministério Público, com Defensoria, foi muito importante. Nós tínhamos situações muito complicadas, e o Nilo, que está aqui, a Alessandra, outra colega, participaram comigo no início, de reuniões no Palácio da Justiça, com o Ministério Público, conselhos tutelares, conselhos protetores de criança e adolescente, a Defensoria Pública e Judiciário, porque nós tínhamos situações bem complicadas e complexas de crianças, por exemplo, nos abrigos, junto com tutores que já tinham medida de afastamento, mulheres que tinham medidas protetivas e que acabaram sendo levadas para abrigo junto com os agressores, porque não tinha como ter essa separação naquele momento, e foram todos socorridos, né? E aí tínhamos que tentar identificar essas situações, e essa era a busca do Judiciário, do Ministério Público, identificar crianças que necessitavam ser separadas. Muitas crianças foram separadas de pai e mãe, né? Identificar mulheres que não poderiam estar no mesmo abrigo que maridos, enfim. Então, nós tínhamos que fazer essa busca e auxiliar nessa busca para também trazer tranquilidade e segurança dentro dos abrigos, dentro desta situação vulnerável que muitas pessoas estavam, né? Então, nesta parte também foram criados várias plataformas de cadastro e de identificação de pessoas pela iniciativa privada, pelo voluntariado, tudo de uma forma voluntária, e que auxiliou muito o poder público nessa identificação. Foi um trabalho feito conjuntamente, né, com toda a proteção, depois orientação para proteger, sem imagens, enfim, mas que permitiu unir pessoas, unir famílias, identificar situações que precisassem ser separadas, e auxiliando aí nesse processo de identificação e de segurança no início, né? Então, isso foi também uma atuação bastante importante. Nós realizamos reuniões com o governo federal também, em função de demandas que tínhamos com o governo federal, e a coordenadora destacada pela AGU foi a procuradora Mônica Casartelli, a advogada da União, que ajudou muito como uma articuladora nesse processo inicial de demandas que nós tínhamos pendentes com a União e que precisavam de uma agilização justamente para, né, um tramitar rápido. Conversamos com a Advocacia Pública de Minas Gerais para ouvir a experiência de Brumadinho e Mariana, e quero dizer para vocês que é uma situação completamente diferente, mas achamos que era importante ouvir a experiência dos colegas de lá, porque lá nós tínhamos efetivamente um responsável que financeiramente
era um responsável que tinha condições de fazer a reparação ambiental, né? E tinha o caminho, então era uma empresa responsável, tinha a capacidade de fazer reparação ambiental, e era outra situação. Tem uma peculiaridade em Mariana e Brumadinho, ainda que o desastre tenha sido, né, muito de grandes proporções, né, também como aqui, né? Mas aqui a situação é completamente diferente, né? Nós não temos esse tipo de responsável pela situação que aconteceu. Então, já me encaminhando aqui para a finalização da minha fala, essa organização que nós temos na Procuradoria foi uma organização que nós, e os colegas vão falar de casos mais detalhados, foi uma organização que nós fizemos conversando entre nós e nos preparando para uma situação realmente de atendimento emergencial, com plantão 24 horas para o consultivo. Nós não temos protocolo para esse tipo de situação. Nós não temos esse olhar diferenciado para eventos climáticos. E falo isso dentro da advocacia pública e fizemos essa conversa com as advocacias públicas estaduais, de outros municípios e da União, né? Nós tivemos eventos conjuntos em relação a isso. Nós não temos esses protocolos, nós não temos um olhar de atuação para a calamidade também no poder público, né? Então, acho que as grandes reflexões que ficam deste momento é que nós temos que extrair deste momento difícil, duro, que vai ser duro para a reconstrução do Estado e do município de Porto Alegre, dos demais municípios do Rio Grande do Sul, que a gente extraia daqui protocolos que possam ser utilizados e que possam servir de exemplo no país para situações de calamidade pública como essa situação que nós estamos vivenciando, né? Nós temos aqui a certeza já dita por técnicos da área ambiental e meteorologistas, enfim, de que cada vez mais frequente vão ser esses cenários. Nós tivemos muita chuva, vocês, não sei se todos recordam, mas em 2016 tivemos um tufão em Porto Alegre, que entrou pela orla também. Nós tivemos várias áreas danificadas em Porto Alegre. Nós tivemos muita chuva em 2019, nós tivemos muita chuva em 2023, o Vale do Taquari sofreu muito em 2023 e agora novamente. Então, esses fenômenos estão acontecendo com tempos menores, eles têm sido mais recorrentes. Então, nós temos que nos preparar também para olhar as cidades, não é? Com esse olhar de que isso precisa estar inserido, né? Nós temos, o professor Juarez fez uma palestra esses dias num evento da nossa escola de Direito Municipal, e o professor Juarez traz uma questão bastante importante, né? Nós temos aí que trabalhar com gestão pública de riscos, nós temos que inserir isso no nosso calendário, nós temos que inserir isso dentro das administrações públicas, e as procuradorias têm esse papel bastante importante. A lei do governo digital, ela traz isso, né? Ela traz essa questão da gestão pública de riscos, né? E entendendo o Estado, isso é bastante importante, o Estado é, sim, por sua natureza, por comando constitucional, o grande redutor, não é? E responsável por reduzir as desigualdades sociais de forma macro. Essa é a responsabilidade do Estado. E o direito, ele tem que servir para fazer esse papel, né, de garantir essa atuação para reduzir vulnerabilidades. Então, acho que esse é o nosso grande papel. E compreendendo aqui que hoje nós não podemos fazer trabalhos de forma isolada, nós não temos como atuar de forma individual, nós temos que atuar cada vez mais de forma colaborativa, cada vez mais de forma cooperativa, nós temos que dar concretude ao que traz na nossa Constituição Federal em relação ao federalismo cooperativo. Essa é a organização da nossa federação, né? E essa organização, um federalismo que é um federalismo cooperativo e que é um federalismo que tem que ser garantido o equilíbrio econômico e fiscal de todos os entes da federação, é preciso que seja feito de uma forma real. É preciso que a gente tenha cooperação, é preciso que a gente tenha colaboração, é preciso que o Estado seja o condutor dessas políticas públicas, com a sociedade civil atuando de forma organizada e atuando de forma subsidiária. Isso é bastante importante que a gente traga, talvez extraia como lições, além de protocolos, de planos de contingência melhores, protocolos que tenham efetivamente uma atuação daqui para frente, que a gente possa ter como lição
de que essa reconstrução do Rio Grande do Sul, a reconstrução de Porto Alegre, ela passa por essa atuação colaborativa. Tá? Então, o nosso sistema constitucional, ele tem que se fazer valer agora como nunca, e todos os seus princípios, né? E que a gente tenha aí, então, uma reconstrução, muito trabalho pela frente, a Procuradoria vai ter muito trabalho pela frente, né? Os municípios terão muito trabalho pela frente, mas que a gente tenha esses princípios constitucionais bem claros, né, para a nossa atuação. Então, para abrir, Karen, e dimensionar, contextualizar, né, o que aconteceu aqui e a nossa forma de organização seria isso. Agora os colegas, né, certamente vão completar com casos mais específicos e eu fico à disposição para o debate também. Obrigada. Obrigada, Cris. Eu já tenho umas perguntas aqui, eu vou deixar elas para vocês e vocês avaliam se é oportuno já falar disso nesse momento. A primeira pergunta, a Aline coloca que, tendo em vista que esses eventos tendem a ser repetidos, se a estrutura da RAGE tende a ter alguma permanência, se vai se estruturar de alguma forma, se vai ter algum regulamento para que ela se organize de forma imediata em outra eventualidade. Isso é uma pergunta. Eu também queria fazer uma pergunta que talvez possa interessar os demais, que é no sentido de que, como foram mais de 300 municípios atingidos no estado, se porventura... Mais de 400. Se porventura esses municípios chegaram, por suas procuradorias, enfim, a procurar a PGM para tentar obter algum modelo, né? E se a nossa RAGE buscou algum modelo, que eu acho que o que mais se aproxima foram de enchentes do Rio de Janeiro e Petrópolis. Eu posso falar um pouquinho. Essa primeira pergunta sobre a continuidade da RAGE, né? A gente não tem como dimensionar até quando a RAGE vai, né? Nós fizemos a organização dela por portaria, né? Ela tem duas portarias, já foi uma atualizada, né? Porque a gente vai acrescendo colegas conforme a necessidade. Então, a gente acredita que pelo menos até dezembro esse trabalho deva permanecer, né? Enquanto tivermos o estado de calamidade pública decretado, vigente, deve permanecer essa estrutura, né? O consultivo, no início, ele era muito mais demandado, hoje nós já estamos num nível mais estável, né? E a nossa grande missão é garantir essa estabilidade nas relações internas na prefeitura. Então, hoje já está mais estável a demanda. Nós fizemos alguns referenciais, algumas informações referenciais que dão essa segurança. O Mota deve falar depois sobre isso, né? E isso já garante uma estabilidade interna na prefeitura, né? Então, não temos como dizer a RAGE termina tal dia ou, né, vai continuar, não temos como dizer, né? Nós montamos essa estrutura, organizamos de uma forma muito rápida, obviamente, né, essa organização se deu ali no momento de crise, né, e organizamos de uma forma muito satisfatória, né, com tudo que estava acontecendo. Teremos uma continuidade, inclusive uma colega agora está assumindo essa coordenação, porque as funções estão voltando à normalidade, né, em termos de processos internos na Procuradoria. Então, a doutora Clarissa vai assumir essa função da coordenação da rede, né, porque justamente entendemos que ela deve ter uma continuidade pelo menos até o final do ano. Cris, inclusive sobre essa questão de se houve consultas de cidades do interior, tenho aqui a Letícia Weizenmann, que é da PGM de São Leopoldo, perguntando qual o melhor meio de entrar em contato para a troca de experiências a respeito disso. Tá, Letícia, entra em contato comigo, não tem problema. Pega meu WhatsApp e entra em contato comigo. Como é que a gente fez, né? Isso no site da Procuradoria está disponível, né? Todas as informações estão disponíveis na plataforma da PGM, tá? E nesse boletim, no sistema que nós temos de acesso. Inclusive eu coloquei o link para o boletim ali, tem o link reduzido. Isso, a Karen colocou. A Lise botou agora o SAPL. Isso. A Lisiane colocou o SAPL, que é o nosso sistema onde são catalogada toda a produção jurídica. Então, tem uma parte específica que já organiza tudo aquilo que foi produzido em termos de enchente.
Então, por exemplo, o pessoal lá de São Leopoldo pode fazer uma análise prévia desse material para ver se algo é pertinente ou similar, e, se necessário, então acredito que possa entrar em contato com a nossa PGM. Então, para Sim, quem quiser, tá ali no chat esse material disponível para todos entenderem o que foi a atuação da RAGE e que tipo de demandas aconteceram. Ali tá tudo ali no boletim e no SAPL. isso. E nós tivemos essa troca, cara, então, para essas perguntas que foram feitas, nós tivemos essa troca, nós buscamos outras experiências, tá? Ouvimos colegas de outros locais, buscamos, inclusive pelo Fórum de Procuradores Gerais também, o fórum, inclusive, vai acontecer agora, final do mês, em Belo Horizonte, o colega Hércules é procurador-geral lá, e vai ser lançada uma plataforma de intercâmbio e troca de informações. Foi algo que nós detectamos nesse momento, né, a ausência dessas plataformas de trocas para a advocacia pública em situações como essa. Nós buscamos experiências e nós tivemos também colegas que entraram em contato, Canoas, a região metropolitana, que entraram em contato para saber, olha, a gente está aqui com o problema no lixo, como é que vocês fizeram? A gente está aqui com um problema tal, como é que vocês fizeram? Contratação de veterinários, como é que vocês fizeram? Porque é uma situação completamente inusitada. Ouvimos o pessoal de Santa Maria, os colegas de Santa Maria, com o que aconteceu na Boate Kiss, né? Foi algo que foi compartilhado em um evento que nós tivemos, inclusive com a AGU, né? Compartilhamos também ali naquele evento a nossa situação. Maceió trouxe a situação que eles vivenciam lá em relação à infraestrutura urbana, né? Vocês devem estar acompanhando também. Então, são situações que nós vivenciamos a advocacia pública e não temos um local que a gente possa fazer um repositório, né, da nossa atuação para que a gente possa ter essa troca imediata. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que tirar desse momento. E nós estamos à disposição, tanto pelas plataformas que a Karen colocou aqui, quanto o meu acesso pessoal aqui. A Associação Nacional também fez alguns eventos, né, para essa troca, né, e podem nos acionar da forma como vocês quiserem, no que a gente puder ajudar. Esse é o objetivo. Eu acho que podemos passar, então, o próximo a falar. É o Nilo ou Oi. o Roberto Mota? Roberto? É, bom dia a todos e a todas. Congratular aqui Cristiane, Karen, Nilo, própria Ana Alexal, outros colegas que estejam presentes. Agradecer ao ótimo trabalho também aqui dos residentes. Trabalhei com Natália lá na assessoria, aqui eu trabalho com Isabela, com Alessandra. Então, eu acho importante isso também. Vamos falar um pouquinho aqui agora, então, sobre todo o contexto foi trazido, né, por Cris, né? Cristiane terminou trazendo um contexto aqui dessa enorme calamidade que assolou e ainda assola aqui em Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Então, o que fazer no momento daquilo? O gestor público, ele está ali com a cidade em vários pontos, digamos, alagado. O DEMAI, o exemplo que eu sou coordenador do DEMAI hoje, né? Vamos para um exemplo aqui do DEMAI. Ele precisava de gerador para botar para funcionar algumas coisas, precisava de combustível para o gerador e não existia, digamos, licitação. Não tinha como fazer licitação. Como resolver esse problema do gestor? Liga para mim, o que é que o procurador vai dizer para um gestor público neste momento? Isso aconteceu mais de uma vez. Isso aconteceu. A gente precisa comprar agora, Roberto. A gente faz como? Pessoal, quando a gente vai para a lei de licitações, né, a 14133, ela coloca para as compras de pronto pagamento que a pessoa pode realizar até R$ 10.000, né? É aquele regime de adiantamento. Isso não supria o problema do DEMAI. E tenho certeza de que em várias partes do município não supriria naquele momento. Claro que para poder dar segurança jurídica ao gestor, foi feito no Bujo. Esse não foi por mim, foi com um colega, mas eu tinha que citá-lo. Foi feita uma informação referencial de indenização administrativa. Camila, a colega Camila, terminou fazendo essa informação referencial, que ela foi importantíssima para esse primeiro momento. Nós tivemos, então, nesse primeiro momento, uma informação que trazia a padronização para todo e qualquer gestor municipal atuar no momento de crise extrema.
de crise extrema. Mas aí a gente começa, o gestor, ele no dia a dia ele termina se habituando a fazer aquilo. Eu fui participar de uma reunião quando já tinha, claro, onde estava alagado, passou muito tempo, a gente sabe a cidade, alagada, etc. Mas aí chega o gestor, não, a gente pode fazer isso aí por indenização, fazer isso aí por indenização. Eu digo, opa, pessoal, não é tudo feito por indenização. Era para aquele momento ali que você não poderia fazer nada. A gente tem outros instrumentos jurídicos para poder fazer agora, nesse segundo momento, que não é indenização administrativa. A indenização administrativa é justamente para o município que não se enriquecer ilicitamente. Você precisava do produto, precisava do combustível para colocar o gerador para funcionar, precisava daquilo naquele momento, aquela peça específica para a bomba voltar a funcionar. Mas agora não. Agora sim vem os instrumentos para calamidade e emergência, que é esse aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês. Vou dizer o contexto, né, que surge da informação referencial 7, que é a primeira que eu faço. Primeiro, se todos não sabem, né, o município de Porto Alegre tem informações referenciais, que são os pareceres referenciais que todos os entes terminam tendo. Os pareceres referenciais é justamente uma medida de padronização para poder fazer com que não seja necessário você fazer consultas que são repetitivas. Essa consulta ela é feita de modo referencial, tendo todos os pormenores, todo um passo a passo, para que qualquer ente municipal, a administração direta ou indireta, faça uma contratação específica sem necessidade de pareceres do caso a caso. Isso, pessoal, não elide que existam dúvidas jurídicas específicas. Tendo dúvidas jurídicas específicas, é possível sim provocar a PGM. Isso aí de maneira tranquila. Vamos lá, voltando. Então, chega uma consulta para mim, né? Foi distribuída para mim inicialmente, uma consulta sobre você fazer contratação emergencial para atas de registro de preço que estejam com seus objetos exauridos. A gente sabe que o registro de preço ele é comum na administração pública, que você vai lá e coloca, sei lá, 10 peças tais lá e tudo mais. E ali, naquele momento, exauriu-se a quantidade, mas a gente estava precisando, a gente estava numa calamidade. A pergunta era a seguinte: é possível utilizar essa ata para fazer uma contratação emergencial a partir do objeto que está registrado, com seu preço registrado, para aquela pessoa específica? Essa era a consulta. Foi respondida, vou falar sobre ela, mas eu vislumbrei naquele momento algo mais importante do que o objeto da consulta em si. Eu vislumbrei que iriam existir inúmeras contratações emergenciais no município de Porto Alegre. Inúmeras. E elas, em sua grande maioria, elas se cumprir todo um passo a passo, não havia necessidade de ter, claro, repetindo, pode existir peculiaridades que a gente vai atender, mas se tudo tiver abarcado naquele referencial, não havia necessidade de consulta. Então, eu pedi, claro, permissão para que eu ampliasse o objeto da consulta, não somente respondesse se era possível contratar através de ata de registro de preço com objetos exauridos, e ampliou-se o referencial para qualquer tipo de contratação emergencial. Então, para poder falar sobre o objeto da consulta especificamente, e se é possível ou não a gente contratar utilizando uma ata cujos objetos estão exauridos, a gente vai ter que, querendo ou não, ter uma noçãozinha, uma noção sobre a contratação emergencial. A gente vai ter que ter essa noção. Então, vou tentar falar aqui rapidamente para poder fazer com que todos entendam. Nós estamos num contexto de calamidade, não tenha dúvidas. Isso aí a gente não tinha nem... Isso é um dos objetos lá do referencial. Nós temos decreto estadual, temos, como é que se diz, decreto municipal. Nós temos toda uma realidade mostrada por Cristiane Neri aqui, que não existia dúvidas quanto
a emergencialidade, a calamidade pública estava posta. Então, alguns aspectos eram necessários serem observados pelo gestor público. O gestor público, quando ele vai fazer uma contratação no bojo da calamidade, por exemplo, ele vai ter que somente mostrar o nexo de causalidade. Porque o resto, para esse ponto, né, pessoal? Isso eu digo porque, claro, a contratação emergencial do 75º lá, da 14133, quando existe algo específico, por exemplo, não no contexto de calamidade, mas de emergência, um telhado da escola caiu numa forte chuva. Só foi aquele telhado daquela escola que caiu. Então, pode ter um ato administrativo demonstrando que existe emergência para aquele ponto e fazer uma contratação emergencial. Mas aqui eu estou falando de algo maior, né? Estou falando do bojo da calamidade, que depois veio a MP 1221, que deu algumas complementares, que eu vou falar quanto a isso também. Mas eu estou falando aqui que alguns aspectos, o nexo de causalidade aqui só precisava, para esse ponto do nosso específico, o nexo para demonstrar que aquela contratação ela se enquadra no bojo da emergência. Então, era possível fazê-la. Aqui, alguns aspectos são colocados lá no referencial. A gente sabe que existem limites, né? Limites temporais, limites subjetivos e objetivos. O limite temporal, na 14133, diz que é de 1 ano, apenas a partir do evento danoso. A MP 1221 ela amplia isso para 1 ano, por mais um, se demonstrar que ainda existe condições de calamidade. Então, pode ser por até 2 anos. Quando nós viemos também para obras, por exemplo, onde nós temos escopo, aí a 14133 ela não fala de nada, só é 1 ano. Mas na 1221, né, na MP 1221, termina colocando por até 3 anos. Ele vai poder, ano a ano, sendo renovado até terminar o escopo, uma obra, por exemplo, uma ponte que caiu. Então, nesse sentido aí, nós temos, então, o aspecto temporal. Nós temos o aspecto objetivo também. Só pode, justamente o nexo de causalidade que eu falei, só pode ser para algo relacionado à calamidade. O demais sede, 24 de outubro, não sofreu nada, mas tem um telhado com problema. Vou fazer uma dispensa emergencial para ajeitar o telhado do demais. Claro que não, pessoal. Claro que não. Tem que ter relação com a calamidade pública, é isso que eu estou dizendo. Esse é o aspecto objetivo. O subjetivo, você não pode recontratar quem você contratou inicialmente. Existem esses limites que devem ser obedecidos, estão muito bem postos lá no referencial. Então, tanto no bojo do referencial 7, né? Eu falei dos referenciais e terminei não falando. O primeiro foi esse, que eu ainda vou falar da ata lá. Calma, calma, pessoal. A ata vai chegar quando der aqui algumas introduções aqui. Mas temos também o 13, que eu falo justamente da MP 1221, mas eles se complementam no final. Ficou um para aspectos mais gerais, que foi o 7, e o 13 muito específico para a nossa calamidade. Importantíssimo, porque, claro que a MP 1221 ela vai se transformar em lei em algum momento. E nós vamos ter uma lei específica de calamidade pública no Brasil. Veja, claro que ninguém queria que tivesse um evento desse no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, etc., para ter uma lei dessa. Mas esse evento danoso fez com que o Brasil vai ganhar uma lei para a calamidade pública e que traz várias formas que terminam sendo importantes de contratação célere. Quando eu falei da indenização ali, eu falei 10 mil da 14133, por exemplo, eu falei logo no comecinho, só para poder frisar. Eu falei que é 10 mil, mas a MP já aumenta para 100 mil, só para você ver. Ou seja, é algo importantíssimo que tem lá, vários pontos são importantes nessa MP. Voltando aqui. Ao passar pelos aspectos objetivos, subjetivos e temporais aqui, a gente entra em aspectos bem importantes aqui de toda contratação direta. Não é contratação somente emergencial ou quer que seja, inexigibilidade ou a própria dispensa como um todo. Eu falo aqui, pessoal, do artigo 73 da Lei 14.133. Mas aí alguém pode vir aqui, 73 não, desculpa, 72. Mas alguém pode aqui vir e falar para mim, Roberto, mas a MP, ela traz requisitos próprios.
Por que você vem falar aí do artigo 72, se a gente está falando no bojo de calamidade pública? Então, não é aplicável, só é aplicável a MP. Eu coloco isso no meu referencial. Referencial, nesse caso, 13. O artigo 18 da MP 1221, ele termina trazendo que o que não tiver na MP vai ser complementado pela 14133. Então, no final, a gente vai ter aspectos mais leves pela MP, mas os outros que estão faltando, a gente vai ter que colocar a lei 14133, a lei de licitações e contratos, para poder completar. Então, nós vamos ter que continuar atendendo completamente o artigo 72, que é o que traz lá alguns pontos que são suavizados na medida provisória. Nos pontos que são suavizados na medida provisória, a gente vai suavizar. Mas nos outros, a gente vai continuar usando a 14133. Que é o documento de formalização de demanda no inciso primeiro, aí tem outros pontos ali. Estudo técnico preliminar, que a gente vê que o ETP ele pode ser, quando forem, por exemplo, serviços básicos comuns de engenharia, por exemplo, não há necessidade de estudo técnico preliminar. Mas, por exemplo, no bojo do DEMAI, que vai fazer, por exemplo, mesmo que seja uma dispensa para reconstrução de diques, etc., o que é que seja, você vai ter que fazer aqui o ETP. Não tem como, é para básicos, para comuns. Então, na MP ele dá suavizada, mas não é para todo. Tem que ver isso aqui também. Como é que tem um aspecto importante aqui no inciso 4º, que são os recursos orçamentários, que aqui eu já entro numa peculiaridadezinha também no bojo da calamidade, né? A gente sabe que para qualquer contratação pública tem que ter os recursos orçamentários previamente. E aqui, o que é que aconteceu aqui na calamidade? Exauriu-se os orçamentos do DEMAI. E agora? O que é necessário, então, fazer? Vem uma consulta para a PME, para poder saber que crédito seria feito. E a gente sabe que existe lá, o que a gente nunca utiliza na vida, mas para poder recompor o orçamento do DEMAI, a gente faz a recomendação que sejam abertos créditos extraordinários. E são abertos créditos extraordinários para poder recompor o orçamento do DEMAI e poder fazer mais compras para o DEMAI. Então, é uma outra atuação que a gente faz, dessa consultiva, demonstrando quais são os melhores. Claro que a gente sabe que existem outros, como suplementares, especiais, mas esses outros, você precisa dizer fontes. Por exemplo, extraordinário não. É justamente para momentos desse, especificamente de calamidade pública. Então, a gente também termina recomendando o que é exatamente o correto para aquele ponto ali. Nós temos lá, no 72 aqui, eu estou com ele aberto aqui, ele fala lá no inciso 2, estimativa de despesa. A estimativa de despesa aqui do 72, da 14133, ela remete para o artigo 23, que é um artigo pormenorizado, dizendo várias formas de você fazer a despesa, de você estimar a despesa. Você vai poder consultar tabelas comuns que existem. Agora aqui é interessante porque a MP suaviza isso. Inclusive aceita, por exemplo, notas fiscais de antigos fornecedores. A MP, então, nesse ponto, você pode aplicar somente a MP, mas existe em cima o inciso 72. Esse 72, inciso segundo, ele tem que ser visto à luz também do inciso 7º, que é o da justificativa de preço. Vem cá, Roberto. Eu acabei de estimar aqui o valor e está dizendo que vai ter que ter a justificativa de preço. Para quê? Se o valor já está posto aqui. Pessoal, o preço, desde a 14133 pura, sem MP, ele pode ser diferente na hora que você for fazer a contratação. Aqui, no bojo da calamidade, é mais fácil você observar isso. Porque você fez toda a estimativa de preço, mesmo do jeito que ele disse, e o preço está mais elevado. O preço está mais elevado. Por quê? Porque você está num contexto de calamidade, os preços aumentaram mesmo. Não é? Claro, não estou falando que é absurdos. Eu até disse para o pessoal aqui do DEMAI, nas minhas reuniões, quando eu falava de indenização administrativa, eu disse, pessoal, na hora de pagar, se tiver, por exemplo, um preço muito discrepante da realidade, porque na hora de pegar, você pegava o produto e pagava depois, e pegava o produto. A gente não vai pagar assim, não. A gente tem, por exemplo, outros meios na PGM, como a nossa mediação, para poder adequar esse preço. Não se chega pagando um valor porque estava na calamidade, um preço, digamos, exorbitante de gente que estava querendo talvez se aproveitar do momento específico.
Então, todo esse tipo de consulta também é prestado pela própria Procuradoria nesse momento. Vamos lá, vamos avançando aqui. Temos também aqui parecer jurídico e técnico também no inciso terceiro. Aqui nós estamos fazendo, às vezes, desse parecer no próprio referencial. O referencial ele vai servir de parecer jurídico para qualquer caso que seja repetitivo e que tenha todos os pormenores do parecer lá, então, não há necessidade de passar mais pela PGM. Então, esse inciso aqui ele também não é aplicável a partir do momento que é exarado a nossa informação referencial. E, por fim, nós temos a autorização da autoridade competente. Tem que ser divulgado também em sítio eletrônico, né, no portal. Então, aqui, nós conseguimos ver todos os pontos específicos para poder falar da ata. Isso tudo isso é para poder construir a ata. Sim, eu acho que eu esqueci um aqui que é um importantíssimo também. Ele fala aqui também que é a razão de escolha do contratado, né? Isso aqui também nós temos que justificar. Mas veja, se nós temos uma ata que foi feita em sua origem, a ata, quando ela foi feita uma pesquisa de preços nela, inicialmente. Teve uma licitação, algo fortíssimo. Ela, para poder ser construída, foi utilizado o artigo 23, como manda o próprio inciso 2º. Existe uma pessoa que ganhou a ata através de uma disputa. Aquela ata está válida. Ela era uma ata de objeto exaurida, mas válida dentro de um ano. Ou seja, ela tem todos os requisitos que eram necessários para que você pegasse ela e fizesse uma contratação emergencial de modo célere naquele momento, sem a necessidade de passar por tudo o que era preciso, ou seja, seguir vários outros pontos aqui do referencial com que eu estou falando, para poder conseguir fazer com que a contratação ocorresse de modo mais rápido. Então, a gente viu como positivo essa utilização, demonstrando legalmente que era possível, sim, naquele momento, você utilizar uma ata válida dentro de um ano, mesmo que os objetos tivessem exauridos, você utilizar aquele objeto especificamente e fazer uma contratação em cima daquele objeto para aquele detentor daquela ata. Ou seja, a razão de escolha do fornecedor, ela estava presente. O preço, ele estava presente. A justificativa do preço também estava presente. Tudo numa única ata. Então, isso aí daria tranquilidade e daria mais celeridade para essas contratações. Deixa eu ver mais aqui. Eu acredito, pessoal, que foi o suficiente, né, da minha parte aqui para poder tentar trazer para vocês alguma ideia da atuação da Procuradoria nesse momento. Ou seja, informações referenciais, tanto de indenização administrativa, tanto essas que eu fiz de contratações emergenciais no bojo da calamidade. E aqui, nesse momento, o que é que eu vejo, né, concluindo já minha fala, que é importantíssimo é a padronização, né? Seria muito complicado a Procuradoria do município de Porto Alegre enfrentar essa calamidade se ela não tivesse esse grau de padronização que nós impomos aqui, através desses referenciais. No caso a caso sendo enfrentado, essas ideias que eu acabo lançando aqui, poderíamos ter inúmeros resultados. E aqui não, a gente conseguiu trazer todo o pormenor nesses referenciais e conseguimos, então, impor algo que fosse que desse possibilidade para o gestor ir enfrentando, né? A gente ainda continua em calamidade, mas ir enfrentando a crise. É isso aí, pessoal. Agradeço. Obrigada, Roberto. Só reforçando o que o Roberto já tinha colocado no início, né? Para quem não está a par, a informação referencial ela acaba evitando, isso ele já falou no início, né? Só estou repetindo aqui, ela acaba evitando que tenha várias consultas sobre o mesmo objeto, porque então a pessoa pode dizer que, olha, nesse caso se aplica a informação referencial número tal. E a informação referencial, a Lisiane, a nossa bibliotecária-chefe, já colocou o link para ela, se vocês quiserem consultar, já está aqui no chat. E eu já vou aproveitar, colocar aqui uma pergunta, que eu acho que é mais para o Roberto,
que foi colocada pela nossa residente, a Michele Jobim Mesquita. Em situações de calamidade pública, há um excessivo aumento dos preços dos bens e dos serviços, o que resulta em uma incompatibilidade entre o preço que a administração pública esperava adquirir e os valores de mercado. Qual a orientação nessa situação? E já aproveito para colocar que tem uma outra pergunta já ligada ao que tu falaste, né, que é da Franciele, que eu acho que ela queria entender um pouco melhor. Quando eu vou na ata e descubro que o saldo do item que eu quero já está esgotado, qual o procedimento para pedir para exceder o saldo, acho que daquele item, conforme prevista a possibilidade no artigo 11 da medida provisória 1221, em razão dos problemas de calamidade? E eu tenho uma outra pergunta, Roberto, que é a questão do valor, porque na 14, na nova lei de licitações, existe um limite e a medida provisória possibilitou um limite maior de 100 mil. Mas as proporções que a calamidade tomou, principalmente quando se trata de uma capital, são muito maiores. Às vezes eu preciso de um item ou eu preciso atender um abrigo de animais com, sei lá, ração para os animais ou para atender a alimentação de vários abrigos, ele facilmente suplanta os 100 mil. Como isso foi superado? Então, são várias perguntas aqui, eu não sei se daria para tu condensar um pouco as respostas. Eu vou começar da última, mas já digo que esqueci as anteriores. Vou responder a última sem me dizer as anteriores. Deixa eu dizer logo a última aqui. Ah, A última tranquilo, tranquilo. continua sendo respondida da seguinte forma, cara. Nós temos o limite de 100 mil, mas se você suplantar esse limite, você vai pagar por indenização administrativa, né? Se você fez aquilo Certo. ali naquele momento histórico e você não poderia fazer o pronto pagamento ali através dos 100 mil ou por alguma coisa, você iria utilizar a indenização administrativa. Essa aí está Que é pouco respondida. prático, na verdade, né? Isso, Porque a indenização administrativa acaba atravancando um pouco o isso, processo. E isso. eu imagino que esse valor seja um dos elementos que, se Isso. porventura se fizer uma legislação, ele deveria ser melhor analisado, né? Eu acho que é Verdade. um elemento que pode ser um obstáculo justamente para aquele que tem que enfrentar uma proporção maior nas Uhum. contratações. As outras duas perguntas eram, a Franciele perguntou sobre como é que especificamente é o procedimento que faz quando está exaurido um item da ata para poder ultrapassar esse limite. Certo. Certo. O item da ata, quando ele, qual foi a proposta nossa aqui, então? Se está ali, você vai fazer uma contratação emergencial, então. Foi, terminou o item ali. Você vai precisar o mais de um item. Terminou, você não tem como utilizar. Então você vai pegar aquele item que está registrado daquela ata, do detentor da ata, ou seja, aquela pessoa já tem a justificativa de escolha do fornecedor. Ele já é o ganhador ali. Já é ele, já tem aquela ata já é a própria justificativa. Ali já tem o preço de mercado. O próprio artigo 23 foi utilizado quando ele foi feita a ata anteriormente e ela está válida, ela está dentro de um ano. Então você utiliza a ata para poder fazer a contratação emergencial. É isso aí. Tá. E a questão que foi passada pela Michele Jobim Mesquita foi com relação aos preços, né? Que são uma Ah, coisa que aconteceu no Katrina, aconteceu numa série de sim, situações, que é a sim. questão dos preços de mercado. Durante a Certo, certo. calamidade, A eles sobem MP, tremendamente, pode ter uma incompatibilidade. Qual a orientação nesses casos? a MP traz. A gente vai fazer lá a justificativa de preço da própria MP. Quando a gente vai fazer as comparações com o mercado, se der mais alto, ela traz o que? Uma negociação direta entre as pessoas que foram. A própria MP vai trazer justamente esse sentido. Ou seja, você vai justificar. Se der mais alto, você consegue justificar através da própria MP. Mas o que me assusta não é dentro dessa negociação feita pela MP para poder fazer a contratação emergencial, digamos. O que me assusta é, claro, você suplantou em algum momento histórico ali, fazendo contratações sem ter nenhum procedimento, que é o caso das indenizações. Você tem que pagar. A pessoa, ela tem o direito de receber, não tem para onde correr. Enriquecimento ilícito da administração não existe. A gente vai ter que pagar. Mas se o preço estiver muito elevado nesse momento, aí a gente vai ter que utilizar outros meios. Eu disse ao pessoal aqui, opa, pessoal, esse aqui a gente vai ter que ou mandar para uma mediação da PGM, ou fazer alguma outra forma aqui, porque se vocês identificarem isso no momento posterior, a gente não vai pagar. Mas se a gente usar o procedimento da MP,
fizer a negociação direta, na contratação, estou falando, então esse aí a gente vai ter obedecido todos os ditames legais. Então vai estar ok. Porque, Roberto, eu Ah, acho que essa pergunta da Michelle se aplica muito, por exemplo, a um caso bem prático, tá? E muito uhum, corriqueiro. Foi a uhum. questão dos caminhões-pipa, Isso. né? O preço subiu absurdamente, só que o que que acontecia? A gente não tinha estrada, a gente não tinha água. Precisava do caminhão-pipa, inclusive, para abastecer os abrigos e pontos estratégicos da cidade onde deveria ter abastecimento de água. E a gente não tinha água, a gente não tinha estrada por onde chegar a água, então o deslocamento era muito dificultoso, levava mais tempo. As empresas fornecedoras, algumas buscavam no litoral, buscavam em outros lugares mais distantes, levavam mais tempo do que o normal, então todos esses elementos acabavam incidindo sobre o preço, né? Encarecendo bem mais, porque tinha que buscar mais longe do que o Isso. normal. Eu vou somente dar uma lida aqui, né, para poder exaurir esse tema aí. É o parágrafo 3º do artigo 3º da MP. Os preços obtidos a partir da estimativa de preço não impedem a contratação por valores superiores decorrentes das oscilações que ocasionadas pela variação de preço, desde que observar as seguintes condições. Como eu falei, tem que ter negociação prévia. Você tem que demonstrar isso no processo. E a fundamentação nos autos do processo administrativo que corresponde à variação dos preços praticados por motivo superveniente, que é justamente da calamidade. Você vai ter que ter a negociação e demonstrar no processo que aquilo ali diz respeito justamente à questão da calamidade especificamente. Está Então, fundamentado numa escassez ou num encarecimento pela questão logística. o Mas gestor ele vai fazer. e se o fornecedor não quiser negociar? Aí, aí é algo muito Pois é peculiar, essa a né? É de questão, caso porque a para ele, caso, ó, né? ele está cheio de demanda, ele pode não querer negociar, Ele pode não né? querer. É Eu acho que verdade. esse é um A gente vai entrave. ter que pedir, então, uma requisição administrativa, né? A gente vai ter que utilizar os meios Requisição, administrativos. exatamente. A administração pública é livre para poder ir lá e requisitar os caminhões-pipa dele e pronto, e depois indenizá-lo a posteriori. É, desse jeito. Exato. Solução existe, cara. Solução a gente consegue encontrar. Agora vocês já estão craques. Só antes de passar a palavra para o Nilo, que é o próximo a falar, registrar aqui, acho que já saiu, o nosso ex-colega de PGM, o Gerson, que agora é procurador do Estado de São Paulo, estava aqui presente antes e mandou um abraço para todos os palestrantes e cumprimentou a todos. Mas ele tinha um compromisso às 11, ele teve que sair. Nilo, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao Cedim, a Cristiane Neri, Karen e aos colegas que estão presentes pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa atuação junto à FASC na RAGE, né? Eu sou o procurador coordenador da PME FASC já há quase 2 anos. Dia 25/7, agora eu faço 2 anos de coordenação da FASC. E como o Mota, a Cris já fez esse apanhado, né? O município foi muito afetado, né? Tipo, todo o estado do Rio Grande do Sul foi muito afetado pela calamidade, né? Pelas enchentes, pela cheia, pelas inundações. E dos mecanismos de resposta do município é o Serviço de Assistência Social, né? E a FASC, no município de Porto Alegre, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, ela é a executora do Sistema Único de Assistência Social no município de Porto Alegre. No primeiro momento, algumas dessas referenciais que o Mota ele bem falou, ele bem mencionou, a referencial sobre a contratação direta emergencial, a referencial posterior que complementa, né, a essa emergencial, que fala sobre a MP 1221, a referencial sobre pagamento por indenização administrativa dos serviços emergenciais, todas elas supriram algumas necessidades que a FASC, dentro do serviço de assistência social, acabaram suprindo essas demandas jurídicas dela. Esse roteiro simplificado, né, esse roteiro uniformizado, né, como se fosse um roteiro prático de contratação, com os formulários que as informações jurídicas referenciais elas deram, né, elas subsidiam o gestor, elas acabaram dando uma celeridade maior no enfrentamento e dando essa resposta à calamidade. E,
posteriormente também foi feita uma referência, foi elaborada uma referencial da colega Camila Dietrich, que fala sobre a contratação verbal, fala sobre esse valor da contratação verbal na MP 1221, que é a referencial 09, e que fala sobre esse elastecimento do valor de 10 mil para 100 mil, né? Ele acabou também abacado. Mas tentando puxar aqui um pouco para a situação da FASC, né? Dentro dos serviços da FASC, da Fundação, um dos serviços que o Sistema Único de Assistência Social ele fornece, ele deixa à disposição da população, é o serviço de proteção em situações de calamidade e de emergências. Esse é um serviço da proteção especial de alta complexidade, né, do Sistema Único, e ele tem como finalidade promover um apoio e proteção às famílias e indivíduos atingidos nessa situação de emergência e calamidade, né? Principalmente para essas pessoas que foram desabrigadas ou desalojadas. E a FASC, né, o município de Porto Alegre, nesse período, com mais de 190, chegaram a quase 190, né, na apresentação que a Cris apresentou, 190 abrigos, entre abrigos oficiais e abrigos organizados pela sociedade civil, né, abrigos não oficiais, vamos dizer assim. A FASC precisava fazer o apoio desses abrigos, né, com recurso material, a disponibilização de água, a contratação dos carros-pipas para fornecimento de água, contratação de cobertores, colchões. Aí você precisava também de recurso humano, a contratação de agentes sociais, né, chamados pela Fundação e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de agentes sociais e técnicos de assistência social, né? E algumas dessas demandas acabaram chegando até mim pela RAJ, né, pela Rede de Apoio Jurídico. O caso mais, acho que o caso que talvez tenha sido mais emblemático para mim, assim, tipo, até pela peculiaridade, acabou não sendo tão complexo, eu acabei não enfrentando tantas situações complexas como o Mota de criar um roteiro ali, como nas informações referenciais, mas uma situação que eu acabei discutindo com os técnicos do Tribunal de Contas do Estado, que foi a necessidade de fazer um aditamento, uma parceria da FASC, né, da Fundação, que sobre o CAD único, um dos serviços da assistência social, que está ligado a esses programas sociais e programas eventuais, né, do governo federal e do registro unificado, que é município, e esses programas que foram decorrentes da calamidade pública, né, e que a Fundação ela solicitou que ele tivesse um viés retroativo, já que a gente não tinha eles precisavam atender logo, eles contrataram e, como já existia parceria com a entidade, não dá para nós fazermos fazermos com esse viés retroativo. E a partir dessa consulta, eu conversando com os técnicos do Tribunal de Contas, a gente tentou, não é o que a gente queria, né, tentar dar um viés retroativo a um aditamento, a um termo aditivo, mas conseguimos aplicar o artigo 132 da 14.133 no sistema da Lei 1319, que é a lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? E acabamos que ele permite, desde que seja bem justificada a situação, e a situação da calamidade justifica bem, de forma objetiva, né, a situação. E a gente acabou conseguindo fazer, e numa conversa com o Tribunal de Contas, eles já balizaram, né, de forma prévia, né, não tem ainda o aval formal do Tribunal de Contas, mas acabou sendo bem construída, né? E alguns outros processos que passaram pela FASC, quase todos eles foram relacionados como as referenciais que foram elaboradas pela RAJ, elas acabaram suprindo essas demandas das contratações. Alguns processos no sistema de contratações da 14.133. Agora, no sistema de parcerias, eles acabaram soltando algumas consultas relacionadas a aditivo de parceria, da 1319, casos que eram são um pouco menores, mas que tinham
demandavam essa urgência do enfrentamento para essa resposta, né, nessa gestão do desastre, né, na verdade, não é nem fica uma gestão de risco, né, já seria uma resposta ao desastre da calamidade. Mas foram só esses poucos, pela minha contagem aqui, foram uns 10 processos de contratação relacionados diretamente de consultas diretas pela FASC, foram instaurados pela FASC, e alguns outros processos indiretos que envolvem mais 5 ou 6 processos indiretamente relacionados à FASC, processos relacionados ao Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário, ao Centro Humanitário de Acolhimento, que a FASC vai ficar como uma das cogestoras na execução da política das obrigações assistenciais do município, processo sobre custeio estimado dos abrigos provisórios, uma ação que a Cris mencionou de forma rápida, que foi a ação que utiliza a tecnologia, utiliza a inteligência artificial, uma doação de serviço de uma empresa, que ela utiliza a inteligência artificial para fazer a localização das pessoas que estão em situação de abrigamento, né, nos abrigos provisórios. Mas foram poucos, não tive tanta demanda tão complexa como o Mota, e nem como a Cris. Os casos da FASC, eles foram muito mais repetitivos, que eles demandavam muito mais braço do que botar assim, do que a questão de quebrar Mas, a cabeça. Nilo, a questão provavelmente que tenha se destacado foi a questão das proporções, né? Talvez com relação a valores, a situações que, embora fossem típicas da Fundação de Assistência Social, fossem de assistência social, talvez elas tenham aumentado muito com relação à abrangência e valores, né? Tu tens como dar uma ideia sobre isso? Karen, a priori, assim, muito o serviço de assistência social, ele é meio que moldado para essa situação. Embora você tenha um serviço de proteção em situações de calamidade, de emergências, né? Você tem esse serviço bem definido. A ideia é que ele seja muito provisório, como nesses alojamentos e abrigos provisórios, e depois você inclua essas pessoas no guarda-chuva da assistência, que é o símbolo da FASC, inclusive, é um guarda-chuva, né, da assistência. E você coloque eles nesses demais serviços regulares, que são programas de benefícios assistenciais eventuais, são benefícios pecuniários. Você vai ter a questão do acolhimento institucional dessas pessoas. Você tem pessoas em situação de rua que precisam de acolhimento ou que aceitavam um acolhimento nesse período e que eles foram encaminhados para outros serviços que ou foram porque os serviços que eles corriqueiramente eles usufruem foram atingidos pela situação da calamidade ali naquela região do centro, e quarto distrito, Farrapos, no Maitá. E eles acabaram entrando no sistema de serviço de república, serviço de acolhimento institucional em abrigos, né, abrigo institucional permanente, né, das instituições. Você tem um sistema muito pujante aqui em Porto Alegre, o sistema das parcerias sociais. Você tem muitas entidades sem fins lucrativos, né? Não fazer propaganda aqui delas, mas você tem uma rede muito forte. Rede Calábria, Pão dos Pobres, a Mitra da SESI de Porto Alegre, a ADRA. São instituições que têm uma capilaridade muito grande dentro do território de Porto Alegre, não só dentro do território de Porto Alegre, mas daqui na região sul. Então, essas pessoas, elas acabaram sendo... A gente acabou pegando as consultas que passaram por mim na rádio da FASC, elas foram muito mais relacionadas a você fazer aditivos para aumentar esses quantitativos de meta, de acolhimento dessas pessoas nessas parcerias que já existiam, né? Por conta da situação da calamidade. Os valores são certo, expressivos.
os valores acabam sendo expressivos, né, e para um sistema de cofinanciamento, né, que é a assistência social, assim como a saúde, ela está dentro de um sistema único, né, que tem um cofinanciamento com a União e o Estado. E, Nilo, considerando que a gente está aqui com uma audiência que talvez tenha municípios do interior, como se operacionalizou? Por exemplo, a gente viu escolas, a gente viu CTGs, a gente viu todo tipo de instituição privada também abrindo abrigos, como é que foi o custeio disso? Foi mantido exclusivamente por essas pessoas? Tinha clube, né? Os clubes, essas pessoas, essas instituições privadas mantiveram ou havia aporte por via da Defesa Civil ou da FASC? Como é que funcionou isso? Das duas formas. Você teve tanto a própria sociedade civil arcando com com os recursos desses alojamentos provisórios e também o aporte do sistema único, e aí entrando tanto FASC, Estado e União. Como eu disse, esse serviço específico da assistência social, o serviço de proteção em situação de calamidade e de emergência, ele prevê esses alojamentos provisórios, né? E ele é regulamentado numa portaria do Ministério do Desenvolvimento Social, uma portaria de 2013, e que estabelece ali um valor de cofinanciamento acho que não passa de R$20 mil o valor. É um valor que o governo federal passa para a instituição executora, né? Para a executora da política no município. Só para contribuir, Nilo, teve também a questão da isenção das taxas de água, né, para esses locais que foram cadastrados, né, no município que recebiam, eles tiveram essas isenções também. Então, teve ali as taxas municipais, pelo menos foram isentadas estes locais, né? Mas e fora... como é que isso se operacionalizava? Por exemplo, tem o Clube XPTO, ele resolve, porque é tudo muito urgente, acaba sendo tudo muito rápido, né? Ele resolve, abre o abrigo, vai um monte de associado lá, o pessoal começa a levar doação, porque o que eu vi foi uma mobilização assim, a jato mesmo. Né? Na internet aparecia que o lugar tal está recebendo doação, se tu passasse na frente já tinha uma fila de gente levando doação e de gente indo se voluntariar, mas algumas estruturas talvez tivessem que ser fornecidas pelo ente público. Como é que esse privado buscava essa ajuda no ente público? Como é que era feita essa ponte? Ele fez um cadastro, né? Todos os abrigos que estava, tudo se organizou de uma forma por si, né? O início ali foram organizações de cada um, certo? Então abriram abrigos em igrejas, por exemplo, em ginásios, em casas, né? Foram assim se colocando conforme a necessidade. E todos aqueles cadastrados no município, que se cadastraram no município, que chegaram a esse número, né, que a gente citou antes, foram esses que tiveram essa possibilidade, né, de receber esses benefícios. Né? Agora, logicamente, teve abrigos que foram feitos em igrejas e que permaneceram ali, talvez sem nenhum registro, né, por opção, enfim, né? Foi uma organização muito célere, né, e muito necessária no início, sem aquela, por exemplo, né, uma das coisas que a gente não... As pessoas chegavam na triagem, se organizou um centro de triagem, o nosso teatro aqui, o Renascença, ficou um tempo como centro de triagem, depois o Geraldo Santana funcionou como centro de triagem. As pessoas chegavam lá e não era possível sentar as pessoas molhadas, em estado de choque, para fazer um cadastro, para fazer um registro, para saber quem era. Os registros foram sendo feitos no decorrer, né? Eu acho que se organizou muito assim também nesse início, né, Nilo? Sim. E o próprio município também acabou criando informalmente uma força-tarefa dos abrigos, né? Você tinha uma área, Exatamente. Várias secretarias envolvidas no centro de distribuição, parte de insumos, material, colchão, alimentação, colchões, cobertores,
ficava com um grupo. Aí a logística para levar esse tipo, tinha uma central de atendimento, uma espécie de focal do município para atender essas demandas desses abrigos provisórios, desses alojamentos, desse tipo. Tudo com alguma expertise do pessoal da Defesa Civil e também da FASC, talvez um pouco mais acostumada a organizar situações mais emergenciais, né? A FASC e a CNDS, nesse período, foram acabaram, mas também com muita ajuda das outras secretarias. Elas acabaram ficando... Talvez pudesse algum desses modelos de cadastramento e coisa assim, talvez até ficar permanentes para situações futuras, né? A gente ter alguns exemplos registrados, evitar que eles se percam, né, de uma gestão para outra, enfim. Acho que eu tenho pergunta aqui no chat, mas eu acho que ela vai entrar, porque como ela entra na questão tributária, eu acho que vai entrar na fala da Ana Catarina, né, Ana? Então, não sei se o Nilo já encerrou os seus exemplos. Já sim, meus casos, como eu falei, acabei pegando casos tanto complexos, assim, foi uma questão mais de braço, mesmo de quantidade ali das estações, mas foi a forma que a gente achou para contribuir com o município nesse período. Então, Nilo, obrigada, Ana. A Ana vai tratar mais, acredito que, dos aspectos tributários enfrentados nesse momento. E daí eu já vou passar antes dela colocar, para ela poder talvez incluir, contemplar na sua fala, a pergunta da Camila de la Torre. Sou da PDA, minha dúvida para a RAGE seria sobre assistência jurídica no caso de soluções para executados que foram atingidos na enchente. Nos casos de execução fiscal que estão suspensas pelo parcelamento do débito, já vejo movimentações das partes executadas informando que foram atingidas pela enchente e isso acabaria frustrando o pagamento desse parcelamento por questões financeiras. Há previsão de alguma forma de suspensão desses parcelamentos sem que haja continuidade da execução fiscal, considerando situações de extrema necessidade? A RAGE vai intervir de alguma maneira para que essas pessoas também tenham suporte? Pois o descumprimento e a continuidade da execução implicaria em reter bens de uma população que perdeu, em muitos casos, tudo. Eu achei bem pertinente. E já passo a palavra para a Ana, para ver se ela inclui na sua abordagem tributária do enfrentamento à calamidade esses exemplos. Ana, estás com a palavra. Está sem áudio. Tem que abrir o áudio. Ana, está com algum problema técnico? O áudio não está abrindo. Acho que a Ana não está conseguindo abrir, não. Não está conseguindo, não. Bom, eu acho que a Ana está com dificuldade. Quem sabe vai entrar do celular, Ana? Vamos aguardar um minutinho até ela conseguir. Deixa eu falar comentar. um pouquinho, então, sobre essa questão, debater aqui um pouco sobre essa questão que foi colocada no chat aqui. Na verdade, é uma grande dificuldade esse equilíbrio, né, que a gente precisa ter agora, esse equilíbrio financeiro, né, Camila? Porque, assim, a gente, por mais que tenha uma parte da cidade que foi atingida, que tenha efetivamente dificuldades para recolher ou continuar pagando seus tributos, o poder público precisa de receita para dar conta das atribuições também, né? Então, é uma tarefa de equilíbrio que tem que se ter bastante complicada. E, não obstante isso, né, nós já tivemos uma perda de arrecadação de 20% da receita própria. Não sei se a Ana vai chegar a falar sobre isso. E 40% dos repasses, por exemplo, só de ICMS. Isso foram perdas já, né, constatadas.
Então, a gente também tem que ter essa noção quando a gente fala de medidas tributárias fiscais. E mesmo assim, né, o município estabeleceu medidas que a Ana vai explorar agora, Acho que agora eu tô vai com áudio, informar. né? Conseguiu, Ana? Consegui. Então a Ana segue aí e já fala das medidas que a gente adotou. Certo. Então tá, Ana. Tá bom, então. Então, bom dia para todos os presentes. Queria agradecer também o convite do CEDIM para a gente apresentar aqui o trabalho do RAGE, lembrando que a doutora Cristiane Neri organizou, né, partiu dela essa organização dessa rede de apoio jurídico e que ele se faz com vários colegas e particularmente eu vendo o trabalho dos colegas dá gosto de ver, porque realmente foi espontâneo e quando aparece alguma coisa que se coloca, entrou isso, as pessoas já se oferecem para fazer, é muito gratificante ver esse retorno, essa união dos colegas, então eu gostaria de parabenizar quem está fazendo parte da RAGE, bem como da Força Tarefa sobre as ações de indenização. No tocante à minha fala, o que ficou, além das questões do trato das licitações, das necessidades que foram ponderadas ali pelos colegas, o Nilo e o Roberto Mota, também veio demandas para projetos de lei, de decretos regulamentares, inclusive de um decreto autônomo, para legislar sobre benefícios que poderiam ser concedidos, benefícios de viés tributário durante essa situação de calamidade pública. Então, nós tivemos, o primeiro que apareceu foi a constituição do programa Recupera POA. Nesse programa, então, a gente daria um benefício de 95% do perdão dos juros e das multas, dos créditos tributários e não tributários, para uma quitação à vista por parte dos contribuintes, ou dos munícipes que tinham dívidas não tributárias. O que se pretendeu, então, com esse projeto do Recupera POA? Seria tanto regularizar situações de contribuintes, porque por exemplo, no viés de tributário, as multas tributárias às vezes são altíssimas, chegando até 150%. Então, seria uma oportunidade do contribuinte se regularizar e, em contrapartida, uma maneira do município arrecadar mais receita para dar enfrentamento a ter caixa, vamos dizer assim, para enfrentar as demandas que viriam com essa enchente, né? Viriam dessa enchente, dessa situação de calamidade. Então, veio esse primeiro projeto de lei, depois o decreto regulamentador, esse projeto de lei dele veio, então, a Lei Complementar 1013, de 2024, ela está vigente, né? Os pedidos vão até o dia 29 de julho, dos contribuintes. Depois disso, também a gente teve análise de um pedido de suspensão de obrigações acessórias por 60 dias e uma remissão das parcelas de maio e junho do IPTU e taxa de coleta de lixo para as áreas atingidas. Esse projeto de lei foi para a Câmara, lá teve emenda parlamentar, que aumentou muito a remissão do IPTU da TCL, inclusive prevendo isenção para 2025 e 2026. E aí, voltando para a análise do prefeito, veio para a análise jurídica também, e a PGM se posicionou orientando o prefeito a vetar pelo descumprimento do artigo 113 do ADCT, que exige, mesmo em situação de calamidade, que haja uma estimativa orçamentária desse benefício. E com essas emendas parlamentares propostas vinham sem essa estimativa. Então, aí esse projeto ele virou a Lei 1017 de 2024, mas só para suspensão das obrigações acessórias por 60 dias. Em contrapartida, então, também foi solicitado a análise de um projeto de lei complementar de medidas complementares de enfrentamento à calamidade pública no âmbito da tributação municipal. Aí esse projeto de lei seria de iniciativa do prefeito e ele veio mais abrangente. Ele veio prevendo a remissão de maio a dezembro do IPTU para as áreas alagadas que foram atingidas diretamente e 20% de cada parcela de maio a dezembro de remissão do IPTU de 2024 para as áreas atingidas indiretamente. O que se considerou como áreas atingidas diretamente? Seriam os imóveis que foram alagados mesmo. Entrou água e inviabilizou a entrada e o uso do imóvel.
e, indiretamente, seriam, por exemplo, os edifícios, os andares superiores. Teve todo um debate, mas se manteve a redação nesse sentido. Também previu a isenção de ISS para profissional autônomo, né, trabalhando nos exercícios de maio a dezembro de 2024, e se previu a isenção do ITBI quando o imóvel que ele tinha foi inutilizado totalmente para moradia, e aí e ele teria sido adquirido por meio de bônus moradia ou programa governamental da habitação. Então, para essas pessoas que adquiriram esses imóveis que foram inutilizados, quando elas fossem comprar um outro imóvel, elas também vão ter isenção de ITBI. Aí foram esses benefícios, então a gente percebe que aí abarcava os 3 impostos municipais, IPTU, ITBI e ISS. Além disso, a taxa de coleta de lixo também. E aí, por fim, teve uma minuta de um decreto autônomo, ainda ele não está publicado, que é regulamentando o prefeito, dando possibilidade do prefeito declarar a rescisão, redução ou suspensão do objeto de execução ou aquisição em contratos de serviço, termos de colaboração e outros instrumentos. É uma clara hipótese de decreto autônomo pelo artigo 84, inciso 6A da Constituição Federal, também previsto na nossa lei, no artigo 94, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, e o fundamento de possibilidade desse decreto foi uma normativa de contenção de despesas. A Secretaria da Fazenda fez todo um cálculo, que aí entrou o que a doutora Cristiane Neri sustentou já de perda de arrecadação em maio, em relação a tributos próprios, e repasses pelo Fundo de Participação do Município, com relação ao ICMS. Então, diante desse vislumbre de que haveria uma perda grande de receita, autorizar o prefeito a analisar os casos que ele poderia suspender ou extinguir determinados contratos de prestação de serviços. Claro que foi ponderado que sempre tem que ter a oitiva da pasta para mostrar a essencialidade e para que a decisão também do prefeito não gere um prejuízo maior aos munícipes do que a continuidade do instrumento que seria porventura revogado ou revogado. E aí, então teve esse decreto autônomo e toda em relação à questão da legislação tributária que a gente tratou na RAGE, a gente teve que analisar alguns pontos específicos, porque a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal e ainda tivemos a questão de que o estado de calamidade pública se deu em ano eleitoral, porque vamos ter as eleições agora, né, no final do ano. E isso com certeza precisa de uma análise mais profunda para a concessão de benefícios. Então, o que a gente tem nessas análises, o que precisou ser ponderado? Primeiro, ter sempre o viés de que o artigo 113 do ADCT, que prevê a importância da estimativa do impacto orçamentário desses benefícios, ele precisa ser cumprido, independente de estar em estado de calamidade ou não. Para a concessão do benefício, tem que vir a estimativa do impacto financeiro que vai ocasionar no município essa concessão. Em contrapartida, o artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele afasta as exigências do artigo 14, principalmente, que diz que teria as medidas de compensação ou do que o benefício já estaria absorvido para os 2 próximos exercícios. Ele afasta essa exigência quando estamos em estado de calamidade. Mas a gente tem que cuidar, porque o estado de calamidade, para ocasionar esse afastamento dessa exigência, tem que ser reconhecido por decreto do Congresso Nacional. No nosso caso, a gente tem o Decreto Legislativo 36 de 2024, reconhecendo o estado de calamidade. Então, a nossa situação atual, a gente está abrangido por um decreto municipal, o decreto estadual e o Decreto Legislativo 36 de 2024. Com o decreto, então, a gente tem autorização para afastar o requisito do artigo 14 e prevê a possibilidade, então, do benefício fiscal, só prevendo, então, o impacto financeiro, mas sem a necessidade de expor as medidas de compensação para esse impacto. E o artigo 73 da Lei Eleitoral, ele prevê uma série de condutas vedadas no ano eleitoral.
dentre elas a concessão de benefícios, né, de toda a monta. Só que no parágrafo 10 também é excepcionalizado essa vedação de conduta do gestor em casos de calamidade pública. Mas sempre a gente tem que se ater e cuidar de orientar o gestor de que esses benefícios que estão sendo concedidos agora por normativas, elas têm que estar estritamente ligados à calamidade pública e respeitados com uma certa razoabilidade para o prazo de duração desses benefícios, certo? Porque nós estamos trabalhando com a exceção, então a exceção ela tem que ser interpretada de uma maneira mais restritiva. Aí esse papel da PGM com essas orientações jurídicas que foram dadas para a expedição dessas normativas que foram requeridas por parte da gestão. E um fato importante também, que no caso do Recupera POA, que era a concessão de perdão para juros e multa, o Tribunal Superior Eleitoral já tem precedente dizendo que quando se perdoa só multa e juros e não atinge o crédito tributário em si, pode ser dado, inclusive, em ano eleitoral, porque ainda está exigindo a contrapartida do contribuinte em pagar o tributo. Então, o Recupera POA estava bem justificado, porque poderia ocorrer mesmo não sendo caso de calamidade pública. Mas as outras leis que estavam prevendo as isenções e a remissão do IPTU, e por que eu digo remissão do IPTU? Porque ele se refere a 2024, o fato gerador do IPTU é 1º de janeiro de cada exercício. Então, a gente já tinha um crédito tributário constituído, e aí a gente teve que fazer a remissão, que é o perdão desse crédito tributário. Então, para esses casos que a gente estava atingindo o crédito tributário, a gente teve que deixar bem claro que estava atuando somente nas áreas alagadas, atuando nos imóveis que foram atingidos direto ou indiretamente, e cuidar o prazo para que fique dentro de 2024. Para que se dê uma segurança jurídica que a gente não está extrapolando a permissão legal que é dada aos entes públicos em estado de calamidade pública. Eu acho que aí foram essas as ponderações assim, que particularmente me coube a tratar nas questões, e foram as demandas urgentes que a gente teve ali na RAGE sobre normativas, que também a gente foi solicitado. Obrigada, Ana Catarina. Olha só, tem um aspecto que não é propriamente tributário, mas questão financeira. Foi feita alguma interlocução da RAGE ou alguma atuação subsidiária com relação às questões de recursos federais e estaduais implicados ou que poderiam ser repassados para alguma reconstrução municipal, ou isso é deixado mais para a área fazendária do município? Como é que é essa atuação? A PGM intervém nisso ou não? O que se tem, que nós temos conhecimento, é que o prefeito fez, né, o pedido para a Secretaria Extraordinária, que foi instituída aqui em Porto Alegre, do governo federal, pedindo, então, esses recursos federais para o que ele entende necessário para a reconstrução de Porto Alegre. Isso não passou pela RAGE, isso foi direto do gabinete do prefeito com a Secretaria Extraordinária do âmbito federal. Pela RAGE, não teve uma solicitação específica sobre isso, sobre a questão de recursos federais, mas nós sabemos, né, que tem que vir, há promessas que vêm. O que mais diretamente que teve na RAGE foi que a gente tinha um empréstimo internacional, internacional, e nós estávamos no CALC, que é tipo o cadastro de inadimplentes, né, dos entes inadimplentes. E estando no CALC, impede esse empréstimo internacional. Aí a gente teria que entrar com uma ação, mas por uma abertura que a doutora Cristiane Neri conseguiu junto à AGU, com a doutora Mônica, que é a que estava fazendo o apoio jurídico da Secretaria Extraordinária, nós fizemos uma reunião, ela juntou também a Procuradoria da Fazenda Nacional, e aí foi aceita a certidão apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado, foi aceita porque tinha algumas ressalvas, justamente porque o fundamento ali é porque estaríamos em estado de calamidade, então se aceitaria
aquela certidão como ela estava para possibilitar o investimento estrangeiro que estava vindo. Essa foi uma questão. E aí também, para outras questões, a gente também procurou a reabertura de uma mediação que temos junto à União sobre o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que é uma discussão sobre um repasse de valores da União, que nos ajudaria muito no âmbito da saúde para reconstrução dos equipamentos públicos da área da saúde que foram destruídos com a enchente. Nós estamos buscando, então, esses encaminhamentos. O que cabia a nós do aspecto jurídico e que estávamos sendo demandados, nós fomos fazendo, né? Mas a questão da solicitação direta de recurso financeiro foi um ofício encaminhado pelo prefeito ao ministro Pimenta, que é o que está coordenando essa secretaria extraordinária. Certo, obrigada, Ana. E aqui tem uma pergunta do Rafael, não sei se qual Rafael que é, não está aqui o sobrenome, que é a questão, já há ações indenizatórias em face do município? Se sim, qual seria a melhor estratégia de defesa a fim de evitar que um grande número de ações sejam distribuídas? Eu acho que eu vou passar isso para a Cris, né? Sim. Falar sobre esse aspecto. Nós já estamos recebendo, Rafael, começamos a receber há cerca de uns 15 dias, de uns 15, 20 dias para cá, né? Já recebemos ações coletivas, ações civis públicas, em menor quantidade, claro, e as ações indenizatórias. Inclusive na nossa central de conciliação, nós temos uma central de conciliação em Porto Alegre, na PGM, que tem uma Câmara de Indenização Administrativa, e essa Câmara recebe esses pedidos de indenização por alagamento, né? Já é um serviço da Procuradoria, uma política pública da Procuradoria bastante conhecida na cidade. Então, ali ingressaram alguns pedidos, né? E também na via judicial. Os pedidos de indenização, eles são por danos morais e materiais. As ações são propostas contra o Estado e município, contra o Estado, município e União, somente contra o município, contra o DEMAI. Nós temos as mais diversas situações, né? Eu acho que nós vamos receber muito mais ações. Nós temos visto esse crescente nos últimos dias. Obviamente, né, tem um dimensionamento aí de danos que deve estar sendo feito, né? E as pessoas, nós estamos verificando que as pessoas tendem a entrar com ações. Para mim, né, e a gente tem trabalhado dessa forma preventiva, nós temos conversado com o judiciário no sentido de fazer uma concentração das ações e não deixar pulverizar essas ações, porque isso garante também uma atuação melhor no sentido de termos condições de fazer a melhor prova, termos condições de fazer a melhor demonstração nos autos daquilo que é necessário em relação a essa calamidade, porque é um assunto bastante complexo, né? Uma das nossas questões também que nós temos suscitado é que não seria matéria para juizado especial, e não obstante várias ações estejam ingressando pelo juizado especial, pela complexidade da demanda, não da prova em si, mas pela complexidade da situação, né, da calamidade, que vai ter que vir para dentro dos processos. Então, há uma solicitação de concentração dessas ações, há uma tendência, pelo menos de nossa parte, a defender que não fique nos juizados especiais. Nós destacamos um grupo de procuradores para trabalhar nessa força-tarefa das ações de indenização, que eu também julgo uma estratégia importante, que é para uniformizar a atuação e estratégias processuais que são importantes para que se consiga demonstrar tecnicamente, de uma forma bem clara dentro dos processos, o que aconteceu. Toda essa perda financeira que a Ana aqui falou, junto com mais um prejuízo em processos, não tem como dar conta, inclusive pensando numa reconstrução, né, é inviável pensar numa reconstrução com demandas judiciais sendo pagas e com valores absurdos ou com alguma outra situação que não se tenha condições de arcar.
né? Então, é importante que a gente faça uma defesa a contento, é importante que a gente avalie os cenários. O que nós solicitamos também para a nossa área técnica são subsídios concretos e bastante subsistentes em relação a todas as áreas de Porto Alegre. Então, o que aconteceu no Sarandi, o que aconteceu no Maitá, o que aconteceu nas bombas, nas casas de bomba, para que a gente consiga ter a noção clara, de forma técnica, do que aconteceu. E, obviamente, eu acho que a gente tem que avaliar esse cenário e ver como isso vai se prolongar no tempo. A gente tem que avaliar se é ou não um caso de determinadas situações, porque para nós, até o momento que se verifica, é que efetivamente foi um evento climático sem precedentes e que caracteriza um infortúnio, uma força maior, né? Mas detectando situações que efetivamente ensejariam alguma eventual reparação, bom que se retire, então, das demandas judiciais e que isso possa ser feito numa via extrajudicial para que não tenha um custo também desnecessário com litígios que não são necessários. Acho que isso é uma avaliação que a gente tem que fazer também internamente e até em conjunto com o judiciário, né? Um tratamento diferenciado. Acho que Isso, os tribunais... Cris, desculpa, Fala, Karen. Não, pode falar. mas eu acho que a tua fala nos lembra bem que isso não é só uma questão da procuradoria se organizar, mas é algo que atinge também o judiciário e que atinge outras áreas da advocacia pública, né, a estadual e a federal também, e que, portanto, é uma resposta que deve ser estudada em conjunto, porque ela pode atingir os entes federados com recursos, enfim, a mais, né, além daquilo que é necessário para a recuperação do Estado, do município envolvido, mas também existe a necessidade do judiciário fazer a gestão adequada desses processos e uma especialização, um conhecimento especializado para decidir bem e não decidir de forma massificada, sem estudar com propriedade, com base em muita prova técnica, cada processo em si, porque cada situação pode ser bem peculiar e não se presta a padronizações, né? Isso é algo que não interessa também ao judiciário, né? Um volume excessivo de ações pulverizadas, porque isso também é um custo, né? É um custo para o poder público, é um custo para o poder judiciário, e se a gente puder evitar, né, e ter um tratamento mais uniforme, mais direcionado, melhor. E o que a gente está enxergando, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, é uma organização, sim, dos tribunais. Nós conversamos com ambos, já fizemos algumas reuniões com ambos os tribunais. É uma organização nesse sentido, né? Preocupados também com essa situação e preocupados com esse tratamento. Então, eu acho que a diretriz, assim, né, é uma organização interna que a gente tem que ter, é debater teses, é debater a linha estratégica processual de atuação, ter um contato muito próximo com a área técnica para conseguir entender a situação, subsídios técnicos que são importantíssimos, e o DEMAI tem sido importantíssimo, o Mota tem feito também essa relação ali, né, para que a gente consiga ter subsídios importantes para demonstrar em juízo, conversa com o judiciário, né, para essa situação, e a avaliação interna daquilo que deve tramitar extrajudicialmente e daquilo que deve tramitar efetivamente de forma judicial. E a questão também que é ruim nesse momento, né, é que a gente está em ano eleitoral, né, municípios estão num processo eleitoral, então tudo se acirra, né, nesse momento. Então a gente também tem que ter isso, tem que ter todo esse cuidado, né? A gente tem e o próprio que judiciário tem que ter esse cuidado, porque algumas demandas elas podem acabar sendo motivadas ou sendo contaminadas por uma situação de pressões eleitorais, isso em todos os municípios, né, e no âmbito do próprio estado também. E esse cuidado, isso eu imagino que o judiciário também esteja preocupado com isso, para evitar que isso contamine as demandas, né? Mas eu acredito que, assim, de tudo isso que vocês colocaram, o mais importante que fica é que a advocacia pública, ela se estruturou de alguma forma, com certeza fica o legado
de uma estrutura que pode ser replicada em outros momentos. Acredito que tudo aquilo que está ali como acúmulo e que está nos boletins, está no nosso SAPL, que é compartilhado, como a Procuradoria procurou ser bem transparente nisso, pode inspirar outros municípios. Eu vejo sempre na Procuradoria, é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que merece ser elogiado, é esse ideal de compartilhamento, de trabalhar junto, de toda a advocacia pública poder se unir, que nesse momento é super importante para que a gente também possa atender melhor as pessoas e atender tudo com bastante celeridade, com a celeridade e com a técnica que esses momentos merecem. Desde já, gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Deixa eu fazer uma pequena fala assim, que eu preciso fazer, porque esse momento, né, o que ele nos mostra também é que a gente, a Procuradoria, a Advocacia Pública, tem um papel fundamental nesses momentos de crise. E a gente precisa estar participando desses momentos, porque a gente consegue garantir uma estabilidade interna nas relações, que é imprescindível em momentos de crise. As relações internas, elas precisam minimamente estar estáveis, e isso a Procuradoria tem um papel fundamental, nisso a Procuradoria pode articular e pode ajudar, para que a ponta e os serviços que são tão essenciais para a população consigam chegar, né, com tranquilidade, consigam ter esse atuar mais tranquilo, né? Esse é o nosso grande papel. E eu acho que na Procuradoria de Porto Alegre a gente conseguiu exercer isso, né? Esse corpo jurídico que se mobilizou, que se organizou e que vem atuando há 2 meses de forma ininterrupta, conseguiu garantir essa estabilidade. Acho que esse é o nosso papel. A advocacia pública tem esse papel, né? E precisa, nesses momentos, estar à frente, né? E mais, a gente tem como demonstrar que uma atuação proativa é possível também em momentos de crise, né? A gente não precisa esperar para daí agir. A gente pode ter uma atuação proativa para ajudar, né? E esse é o momento que a gente pode se colocar nesse papel. E quero dizer que os colegas da Procuradoria estão de parabéns pelo papel que assumiram, seja na condição de cidadão, né? Porque a gente tem essa condição de estar participando como cidadãos para reerguer nossas cidades, nossos locais, mas também na condição de advogados públicos, exercendo exatamente o papel da advocacia pública que é tão necessário e tão essencial nesse momento. Bom, obrigada, pessoal. Eu acredito que também tenha sido um bom momento para os nossos residentes, que se espelham muito nessa atuação para entender como, na prática jurídica, essas situações são enfrentadas. Eu acho muito importante para eles também, para os servidores que eventualmente não estavam dentro da Procuradoria ou aqueles que não estavam dentro da RAGE, para entenderem também qual foi o processo de enfrentamento e a herança que a gente tem, esse legado que fica para momentos futuros, porque nós precisamos estar sempre preparados para eventos como se teve no Covid, e agora nessa situação climática. Então, agradeço a todos pela participação, aos colegas pela disponibilidade, a todos que estiveram presentes.